impressionante, assim, tipo, a gente vive num país que é um país extrovertido, né? O Brasil é um país da dança, da arte, da música, etc e tal. E eu vi recentemente falando que os brasileiros se sentem muito solitários. E eu recebo, né, quando eu abro caixinhas de perguntas lá no Oráculo da Petit, muitas pessoas me perguntando, como é que eu faço amigos? Como é que eu faço amigos? Né? Muitas perguntas, assim, como é que eu faço amigos? E isso me toca profundamente, porque eu falo, gente, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que é altruísta, uma pessoa que escuta o outro, uma pessoa que é amorosa, essa pessoa ela não fica sozinha. Todo mundo vai estar querendo estar perto dela. Porque essa pessoa tem coisas boas para oferecer. Agora, se você é uma pessoa que é egoísta, autoritária, irritada, né, manipuladora, você vai afastando, você vai minando as pessoas de você e, né, logicamente, você vai ter afinidades com pessoas que têm esse mesmo padrão de personalidade e de conduta. E aí, uma pessoa egoísta contra a pessoa egoísta, mau encontro. Agora, quando uma pessoa, né, que é genuinamente, né, amorosa, ela também, logicamente, vai ter a tendência, né, porque a gente vive numa relação de espelho o tempo todo. Então, ela vai ser, naturalmente, uma pessoa que vai se relacionar com pessoas que estão nessa mesma frequência, nessa mesma conduta. Porque, olha, eu sou uma pessoa pacífica, eu não tolero que as pessoas gritem comigo. Né? Eu gosto de tranquilidade. Então, se eu sou uma pessoa pacífica que não tolero que as pessoas gritem comigo, eu vou me relacionar com que tipo de pessoas? Com pessoas que também têm esse padrão de temperamento. Né? Isso conscientemente, quando a gente está consciente daquilo que é. E aí é óbvio que a gente vai produzir bons encontros. E aí quando a gente produz bons encontros, né, quando duas pessoas boas se encontram, nossa, é uma coisa linda de se ver o que é capaz de sair daquilo. Né? Porque elas se amam, elas se cuidam, elas se nutram, elas criam uma relação de um apego seguro, positivo. Né? Então elas se potencializam. Eu tenho a impressão que quem mais sofre com a solidão assim, são as pessoas boas mesmo. Será? Ou quem tá buscando ser uma pessoa boa, sabe? A pessoa que tá buscando ter o potencial, sabe? Eu acho que ela sofre mais, ela é mais sozinha do que... Eu acho assim. Quando eu falo isso, geralmente eu sou criticada, mas eu acho que a gente vive, infelizmente, numa sociedade de pessoas muito egoístas, muito medíocres, pessoas que não querem buscar o próprio autoaperfeiçoamento. Né? E aí a pessoa que se interessa por querer estudar mais, é verdade que existe essa solidão, infelizmente, porque a gente vive numa sociedade de pessoas muito egoístas, né? Mas eu acho que quando a gente se movimenta para viver esse ato de bondade mesmo, a gente acaba encontrando pelo meio do caminho pessoas dessa mesma frequência. Total. Sabe? Porque a nossa consciência, o nosso pensamento, ele também vai fazer com que a gente veja uma dada realidade. Né? Parece coisa de lei da atração. Eu acho até interessante nisso. É a sua consciência que constrói a sua realidade. Não, mas é a sua consciência que vai te fazer ver aquilo que você quer ver. É ela que faz você perceber a realidade da forma que você está percebendo. Total. Né? Por exemplo, você passa o dia, sei lá, você dedica 3 horas do seu dia para ver programa policial, onde tá falando de morte, você só vai ver isso no meio da rua. Então você vai ver violência o tempo todo. Mas se você é uma pessoa que começa a se autoeducar, né, para buscar ver determinadas coisas, né, você vai em um determinado momento ver, poxa, que pessoa generosa, que pessoa querida, que pessoa boa, né, e aí as pessoas vão se encontrando. Mas o que é fundamental também nessa arte de se potencializar é a busca pelo movimento. O movimento produz energia e a potência, ela é a energia. Né? Por exemplo, fisicamente falando, né? Como é que a gente hoje tem energia elétrica? Quantas forças e a energia elétrica não é produto da inércia, ela é produto do movimento. O nosso corpo, ele, por exemplo, não foi feito para inércia. Né? Se o corpo para, a cabeça padece. Então, o corpo ele precisa estar se movimentando. Então, por exemplo, quando eu faço exercício físico, quando eu corro, né, na esteira, o meu movimento me produz energia. Por isso que quando eu termino o exercício físico,
eu me sinto potente, né? Então, o movimento, ele produz energia. O que a gente não pode nunca é parar. A gente não pode parar, tá tudo, né? A natureza, ela tá em constante movimento, até as pedras rolam, né? Até as pedras, num dado momento, se chocam, né? A semente vai lá, vai germinar, né? A terra, ela tá girando em torno de si mesmo, em torno do sol, né? A gente tem as estações do ano, enfim, a árvore cresce, morre, né? O ciclo vida, morte e vida. O movimento, ele é uma lei natural. Então, nós, seres humanos, quando vamos, né, contra essa lei natural, a gente acaba sofrendo. A gente sofre, né? De verdade. Depressão, de ansiedade. tudo. O movimento, ele é fundamental. Porque é a partir do movimento e até a partir dos próprios erros, né, que a gente também produz a consciência, produz a energia. Então, mais vale uma pessoa, né, que está em movimento errando do que uma pessoa que está em parada com medo de errar. O Bhagavad Gita, ele vai dizer, ó, o Krishna, né, vai dizer para o Arjuna que toda ação é melhor do que uma inação. Então, muito mais vale você estar se colocando em movimento, né, do que você não vou sair de casa porque eu tenho medo de errar. Isso é o nosso narcisismo, né, que não quer errar. Mas vale o erro que traga o aprendizado do que a inércia. Acho que qualquer pessoa numa jornada de criação, né? Uma pessoa que quer criar mais e tal, passa por um momento onde ela não consegue ser criativa, não consegue criar coisas legais, porque ela, ao tentar criar, ela julga muito o que ela tá criando como ruim ou que ela é incapaz. Total. E não cria, sabe? Não cria. Porque ela vai chegar num momento onde ela vai se sentir ruim, né? Sim. Eu tava falando isso esses dias. Falei, pô, eu sempre quis escrever uma música, mas eu nunca consegui. O cara falou, você já tentou? Eu falei, na hora que eu tento, eu acho ruim e paro. E é isso, né? A gente tem esse ego, essa noção Muito. de não querer errar, né? Ano passado, acho que foi até janeiro, eu fui numa exposição dos Gêmeos, né? Eles são, enfim, 2 irmãos que são grafiteiros, artistas maravilhosos. Teve no CBB do Rio, teve aqui em São Paulo também, tal. Foi uma exposição incrível. E o que eu achei mais impressionante na exposição é que tudo começa do começo de quando eles são crianças. E aí, da infância e adolescência, eles são apenas uma criança e um adolescente que desenha, né, de uma forma muito amadora, desenhos amadores, um carrinho, aquela coisa, não tem nada de extraordinário, né? Eles não nasceram com um dom. Assim, eles são... E aí, né, do período da infância até hoje, cara, é impressionante como eles se autoaperfeiçoaram. É incrível, chega a dar uma felicidade. Pô, eles começaram do começo e no começo eles também tinham as suas limitações. Mas foi a prática, a constância que possibilitou que ele saísse de um carrinho desenhado, como que toda criança desenha, para esculturas, para grafites, assim, maravilhosos no mundo inteiro. Então, o processo do se tornar-se artista, né, é um processo que a criatividade, ela é também fruto do movimento, né? E o movimento, ele precisa de ritmo e precisa de constância. Então, um carro, para ele andar, ele não pode só acelerar por 1 minuto. Né? Para ele chegar em algum local, ele tem que permanecer acelerando, num certo ritmo, numa certa constância, né? E aí, esse movimento, ele vai produzindo energia que faz com que ele chegue em algum local. O mesmo funciona com a gente. E ele também não consegue ir do 0 ao 120 na mesma hora, não né? Consegue. Tem que ter uma... gradualmente, né? Total, a natureza não dá saltos, né? Uma semente, ela não vira uma árvore da noite pro dia, né? Uma árvore não dá frutos da noite pro dia. A gente precisa aceitar os nossos próprios processos porque eles são lentos, né? E eu acho que aceitar esse próprio processo de lentidão, de espera, algo que para nossa geração é muito difícil, né? Porque a gente cresce com a internet, tem as informações, elas são instantâneas o tempo todo. Pô, você tá com o celular na mão, você pode descobrir qualquer coisa a qualquer momento, imediatamente. Então, a gente tá, né? A nossa geração é uma geração muito imediatista, né? Porque a gente tem a tendência a ter os nossos desejos atendidos imediatamente. Então, isso nos leva a um certo desconforto para ter que lidar com a espera e o respeito aos processos. Né? Por exemplo, antigamente, o meu primeiro namorado,
né? A gente tinha um celular, a gente se falava por SMS, mas aquilo me levava tempo, porque, pô, não tinha dinheiro para botar créditos imediatamente. Então, você às vezes mandava mensagem, o seu namorado respondia 3, 4 dias depois, quando ele tinha crédito. Né? Hoje em dia, você manda um WhatsApp instantâneo, então se a pessoa não responde imediatamente, seu mundo cai. Né? Então, como assim ela não me respondeu imediatamente? Né? Como assim eu não estou tendo meu desejo atendido imediatamente? Né? A gente, nossa geração, né? A fase que a gente tá é uma fase, pô, que eu me preocupo bastante. Que é a fase que a gente não quer respeitar o processo. Pra quê, né? Se eu posso abrir meu Instagram ali e ter várias pequenas doses de prazer. De tudo. A gente pode, pô, pegar um filtro no Instagram e, de repente, mudar o nosso corpo, a nossa aparência, Nossa, sabe? Botar mais peito, botar mais bunda, mas aí fazer aquilo. Tá um filtro lá e você joga e as pessoas vão te ver, vão criar uma representação de você, sem você nem precisar fazer esforço algum. E você recebe o reforço, né? Likes, positivo comentários. imediatamente. Isso é muito preocupante. Né? Porque, ó, pô, velho, se eu consigo esse reforço positivo imediatamente, como é que eu vou ter coragem aqui de sentar minha bunda na cadeira, pegar um livro de filosofia e ler? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, eu me achava mal cabeçuda, assim, saí do ensino médio, fui direto pra faculdade, 17 anos. O primeiro livro, né, que eu fui convidada a resenhar foi o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu lembro que eu chorava porque eu não conseguia entender um parágrafo do livro. Né? Eu falei, caramba, eu nunca vou conseguir, eu não entendo nada do que esse cara tá falando, sabe? Tipo, e é difícil. Né? Você vai estudar, você não vai pegar Hegel e você vai entender imediatamente Hegel. Cara, você precisa, pô, é difícil, velho. Você precisa ler, parar, pensar, ler novamente, às vezes pesquisar a palavra no Google para saber o que significa aquilo, né? Um parágrafo, mesmo hoje em dia, assim, tem livros que eu passo um dia inteiro num parágrafo só. Só que você quer ler o livro imediatamente. Então, aí tem um audiobook, eu não preciso nem ler. E como é que você lida com isso, assim? Como é que você faz na prática para não se frustrar, de não estar conseguindo passar daquele parágrafo, sabe? Entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Eu faço esse exercício de lembrar que o processo é lento. Porque eu também me frustro. É óbvio que eu gostaria, né, de, enfim, terminar a fenomenologia do espírito em um dia. Mas não dá, porque não é sobre isso. Né? É por isso que eu amo essa noção da gente amar muito mais a ação do que os resultados. Então, por exemplo, eu amar esse processo de ler um parágrafo, de pensar, de escrever, de meditar, acaba sendo muito mais benéfico para a minha busca pelo meu próprio autodesenvolvimento do que eu amar a ideia de que eu completei imediatamente a leitura do livro de Hegel. Muitas vezes a gente é muito apegado ao resultado, né? E tem gente que compra livro para enfeitar a casa, para que as pessoas entrem na casa dela e vejam que ela é uma grande leitora, né? Então, se eu quero ser uma intelectual, se eu quero ser vista enquanto intelectual, eu vou sentar e por trás. Tem gente que bota a biblioteca fake, né? É verdade. Tem gente que bota a biblioteca fake. Então, as pessoas, elas querem apenas o olhar do outro sobre si. Elas não querem amar o processo do próprio autodesenvolvimento. Né? Então, eu vou botar aqui um filtro da minha biblioteca fake, né? Botar um filtro na minha cara, botar um filtro na minha... lá. Porque eu só amo olhar do outro. Mas amar o caminho é amar a relação que a gente estabelece com as coisas. Né? É amar a minha relação com o meu livro, de pegar esse parágrafo, de ler, de ver o meu desconforto, de puta merda, eu não estou entendendo o que ele está falando, né? O que é que essa palavra ela quer dizer? Mas quem é essa pessoa que ele está citando aqui? Então, estudar demanda tempo também. E demanda entrega. Né? Como no relacionamento. Tipo, eu gosto de pensar que a nossa troca com qualquer outra coisa, né? Com um livro, com o ato de cozinhar, com o ato de arrumar a casa, né? Com o ato de ter amigos, de se relacionar afetivamente, ou com o nosso processo com o trabalho, tudo isso é um relacionamento. Se eu estou em contato com algo, né, estabelecendo, né, uma interação com esse algo, eu estou me relacionando com esse algo. E aí, né, a gente é tão narcisista, tão apegado, né, à ideia de que os nossos desejos
sejam correspondidos imediatamente, que a gente está sempre numa posição passiva. Né? No sentido de, eu não quero ter que parar para sentar e ler e passar pelo desconforto. Né? Eu quero aprender por osmose, não quero que eu vou plagiar. Putz. Por quê? Porque aí você recebe imediatamente do outro. Pô, velho, eu não quero produzir meus próprios pensamentos. Eu vou lá, vou plagiar, jogar, né? E as pessoas, como ela é maravilhosa, ela é inteligente, isso, que aquilo, sabe? E aí a pessoa vai e plagia, aí a pessoa... enfim, né? Porque a gente tá na posição passiva da existência. É por isso que eu acho que é tão revolucionário, de fato, a gente se movimentar para superar o peso do olhar do outro sobre nós. Eu amo aqui essa minha relação com o meu livro. Cara, hoje eu acho muito gostoso, assim, de sentar, ler, anotar, pensar. É um relacionamento que eu estou estabelecendo com ele, né? Num relacionamento amoroso é a mesma coisa. A gente entra querendo que o outro atenda às nossas expectativas. A gente não quer nem se dar o trabalho de comunicar aquilo que a gente quer. Né? No sentido de, olha, eu gostaria de te ver mais vezes durante a semana. Não, a gente quer que o outro adivinhe a nossa necessidade, né? Porque a gente quer ter a nossa expectativa atendida. E aí o outro, quando o outro não está se comportando conforme, né, a gente quer dentro da nossa própria mente, a gente começa a ficar com raiva do outro. Ele não quer me ver mais vezes na semana. Então ele não gosta de mim. Se ele não gosta de mim, ele não merece a minha atenção. Eu vou dar um gelo nele, né? Eu vou tratar ele mal. Aí você começa a dar pequenas punições no outro, o outro não tá entendendo nada. Como assim tu tá dando pequenas punições? Eu não tô entendendo nada. Quando, na verdade, é porque dentro de você queria que o outro estivesse correspondendo ao que você desejava e ele não tá fazendo o que você quer. Porque a gente é tão narcisista que nem se dá o trabalho de comunicar o que a gente quer para ver se o outro está disponível ou não para nos atender. A gente quer se dar. E isso, inclusive, é fruto, né? É comum na maioria dos relacionamentos, seja relacionamentos amorosos, seja relacionamento entre amigos, né? Seja relacionamento dentro do próprio trabalho, né? Eu gostaria que meu chefe me desse um aumento. Tu acha mesmo que teu chefe vai acordar um belo dia? Vou dar um aumento para ele. Não é assim, pô. Você vai ter que chegar lá, romper o desconforto e dizer, chefe, né? Veja só como o meu trabalho trouxe bons resultados para a empresa, né? Eu me dedico, não sei o que lá, tá aqui os resultados que eu tenho trazido nos últimos meses. E diante dos meus próprios resultados, eu quero negociar um aumento de salário. Pô, você tem que se comunicar, sabe? E a comunicação, ela passa pelo desconforto. Porque te faz ter que lidar com o possível não. E a gente é tão narcisista que ninguém quer receber um não. E a gente acaba preferindo fugir do próprio conflito do que assumir o desejo e lidar com a possível frustração do não. Só que o conflito, como você tinha falado, faz parte da existência chama, humana, né? de tudo. A realidade, ela é conflituosa por natureza. Só evoluir no conflito, né? Só evoluir no conflito. E os textos, né, filosóficos sagrados antigos já falavam sobre isso. O conflito está sempre presente nas grandes narrativas da humanidade. Né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Né? A gente só se reconhece dentro da realidade. E a realidade, ela é conflituosa. Fugir do conflito não nos possibilita crescimento. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!